Hora da gente falar de um livro que vai te fazer querer sair correndo das redes sociais, jogar o celular longe dentro de um lago. Eu já adianto que eu não fiz nada disso quando eu li o livro, porque eu sou um pouco viciada, que vocês já devem saber. Mas a vontade que dá quando a gente entende as coisas é um pouco essa. A gente vai conversar sobre Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, de Eugênio Morozov. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política é aí uma reunião de alguns dos principais artigos publicados pelo autor em diversos veículos. Foi publicado em 2018. Essa é uma obra que problematiza a lógica do chamado solucionismo tecnológico, que enxerga a tecnologia como a solução para todos os problemas que as instituições falharam em resolver. Esse livro alerta que a internet e plataformas tecnológicas que são baseadas em dados pessoais, diferentemente do que se costuma acreditar, principalmente nessa época, hoje a gente já tem até mais informação sobre isso, mas até 2018 a gente já não tinha tanto, né? Então ele explica que essas redes, essas plataformas de redes sociais e tal, diferente do que se imaginava, elas podem servir de ferramenta contrária à democracia. Eu já falei bastante disso lá no meu Instagram, dependendo da maneira como elas são usadas. É um livro muito atual, muito importante para a gente entender o que acontece quando a gente acessa aplicativos e redes sociais. Quero ler com vocês alguns trechinhos, que tem nesse livro para a gente conversar. Por exemplo, ainda no prefácio, o autor lembra para a gente que a nossa sociedade digital, quaisquer que sejam as suas falhas, não é a causa do mundo em que vivemos, e sim a consequência dele. Essa sociedade digital só foi possível por conta de uma sequência de coisas que aconteceram na nossa sociedade que permitiram que essa sociedade digital acontecesse dessa forma e com essas características. Isso leva a gente para outros debates que ele traz, como os trabalhos precarizados por plataformas digitais, como Uber, como iFood. Segundo ele, as plataformas não existiriam sem as décadas de afrouxamento das legislações trabalhistas ao redor do mundo. Quando a gente fala das empresas do Vale do Silício, como o Google, como o Facebook, o uso que elas fazem dos nossos dados estes que nós fornecemos gratuitamente, e elas fazem muito dinheiro com isso, fornecendo gratuitamente pra gente, sob esse argumento de que, enfim, vão facilitar a nossa vida, mudar a nossa vida e tudo mais. E aí o autor nos lembra que todas as promessas dessas empresas, elas só podem ser entendidas a partir da dissolução do estado de bem-estar social e a sua substituição por alternativas mais enxutas, mais rápidas e mais cibernéticas. Então a gente tem um estado de bem-estar social que vai sendo dissolvido com o passar do tempo, e essas redes sociais aparecem com respostas, com soluções muito rápidas, muito diretas, como se isso fosse possível, e essas soluções só vão acontecer se for na internet. Elas surgem nesse espaço, elas surgem nesse lugar, e a partir daí coletam os nossos dados, entregando essas soluções. Entendeu? E aí a gente volta ao que eu falei, essas empresas lucram com um Estado fraco, com legislações frouxas, com direitos que se perdem, trazendo aí uma ideia de liberdade, uma liberdade de expressão, uma liberdade de trabalho. Mas eu sempre gosto de lembrar que a gente está colocando as nossas vidas nas mãos de meia dúzia de bilionários que são excêntricos, no geral, que vivem sem regulação, na maior parte das vezes, sobre o que eles podem ou não podem fazer sobre as nossas vidas. Então, se você não acha isso perigoso... Trazendo um pouco aqui para o meu lado, uma das plataformas citadas nesse livro é o Google Acadêmico, que basicamente todo acadêmico conhece, usa para divulgar suas publicações, usa para centralizar artigos, usa para encontrar trabalhos de outras pessoas que possam interessar de alguma forma. Só que esse é um serviço gratuito, Você não precisa pagar nada para ter acesso a isso no Google e não gera lucro nenhum no Google. Ou seja, a academia brasileira internacional está centralizando a vida acadêmica, nós estamos centralizando a nossa vida acadêmica em um espaço que pode simplesmente sumir quando o Google decidir que não quer mais, que não interessa mais. E, além disso, cabe destacar que o acesso à maior parte do conhecimento mundial realizado academicamente está concentrado na mão de uma empresa privada dos Estados Unidos. E não é cada país que tem a sua soberania sobre como gerencia o seu conhecimento. É um imperialismo fantasiado de globalização. E o autor mesmo se questiona por que nós não nos preparamos para isso, criando uma infraestrutura pública robusta de gestão desses dados. E aqui no Brasil, em
tantos outros países, qualquer sugestão sobre regulação de redes sociais, regulação de plataforma, seja para a gente usar enquanto usuário, seja para o trabalhador de plataformas como o Uber, como o iFood, tudo isso é visto como uma ameaça à liberdade de expressão, uma ofensa ao livre comércio, uma tentativa de destruir a segurança, uma tentativa de impedir o cidadão de trabalhar. Mesmo que tudo isso seja feito às custas dos nossos próprios dados e, por que não, às custas da nossa própria liberdade. Mesmo que da maneira como as coisas seguem a partir das redes sociais e o sistema neoliberal que acompanha as redes sociais, o individualismo esteja ganhando força e a noção de política como empreendimento comunitário se transforma num espetáculo de individualidades. É cada um por si, a gente não tem mais a ideia de comunidade, a gente não tem mais a ideia de política como uma coisa ampla, é cada um por si, a partir das suas individualidades e criando ali a sua própria persona para conquistar público, plateia e, consequentemente, votos, né? E principalmente se a gente pensa em consumo, né? Tudo é pensado na ideia de consumo de coisas e consumo de pessoas. As soluções para problemas públicos, problemas sociais, não são mais procuradas na praça pública, mas em mercadorias. Os dados são o novo petróleo, tá todo mundo querendo saber quem vai ter soberania sobre os dados e, consequentemente, quem vai ter mais dinheiro e mais poder. Mas os países, no geral, não têm soberania sobre esses dados, que seguem nas mãos de empresas privadas localizadas em pouquíssimos países, como é o caso dos Estados Unidos e da China, sabe? Eu vou ler para vocês os títulos dos capítulos, porque tem muita coisa boa, então vai que interessa a vocês, né? Vou abrir aqui. Então nós temos Introdução, Capitalismo Tecnológico e Cidadania. Por que estamos autorizados a odiar o Vale do Silício? Solucionismo, um conto de fadas. A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, que é o nome do livro. Como cobaias desavisadas. É isso que nós somos, galera. Catástrofe informacional, o custo da hipocrisia. Efeitos colaterais dos algoritmos para a cultura democrática, Big Tech pós-capitalismo, a mediação digital de tudo na interseção da política, da tecnologia e das finanças e quem está por trás das fake news. Aqui no Brasil, o livro foi lançado pela editora Ubu e eu deixo o link aqui na descrição caso você queira comprar. Lembrando que se você comprar nesse link, você ainda ajuda o nosso canal, né? A gente ganha uma comissão e é uma maneira que você tem de ajudar o nosso canal financeiramente, inclusive, enquanto você leva o produto para casa. Ah, você quer ajudar ainda mais? Meu Deus, eu quero ajudar esse conteúdo desse canal, é muito bom. Tem o nosso Apoia-se, você recebe vídeos exclusivos. Esse vídeo saiu primeiro para os apoiadores, eu só libero depois de um tempo para o público em geral. Então, você quer ver os vídeos em primeira mão? Você pode apoiar aqui, o link está na descrição. É R$5 por mês só e você ainda concorre a sorteios de livros no final do mês. Nada disso é possível para você no momento, então me segue nas redes sociais, curte, comenta, compartilha, vê as publicidades antes, durante e depois dos vídeos. Isso também nos ajuda de inúmeras formas. Só posso te agradecer. É isso, beijos e até a próxima.